Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoins, podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. E para começar o episódio de hoje, dia 19 de fevereiro de 2026, quinta-feira, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente 66 mil dólares americanos, com uma queda de 1,98% ao longo das últimas 24 horas. Queda essa que tem sido vista pelas principais criptomoedas do mercado. O Ether voltou a se distanciar da marca ali dos 2 mil dólares, nesse instante está em 1.918 dólares cada unidade, com uma queda superior a 3,4% ao longo do último dia. XRP está caindo mais de 5%, BNB está caindo cerca de 2,5%, Solana caindo mais de 3%, com cada unidade atingindo ali os 80 dólares. Enfim, a gente tem visto o mercado em correção. É um fato que os fatores macroeconômicos estão pesando, como, por exemplo, a tensão no Oriente Médio envolvendo Estados Unidos e Irã. Muitos especialistas falando que os Estados Unidos podem fazer um ataque, inclusive, ao longo desse próximo final de semana, ao longo desse próximo sábado. Então, a gente tem visto bastante ruído acontecendo no mercado, o que é claro que afeta um pouco o mercado cripto, que já é naturalmente mais volátil. Inclusive, no índice de medo e ganância, se a gente abrir, a gente vai ver que agora está marcando 11 pontos, o que é considerado extreme fear, ou seja, medo extremo. E a gente já tem visto essa possibilidade de medo extremo naturalmente atingindo as previsões para as criptomoedas. Um exemplo muito claro disso é sobre justamente a Solana. Solana, que é o sétimo maior criptoativo do mercado, com uma capitalização superior a 85 bilhões de dólares, mas que caiu agora ali para 80 dólares cada unidade. E a gente já tem visto algumas previsões apontando que o fundo da Solana pode estar ali na marca dos 50 dólares, ou seja, uma queda ainda de 40% em relação ao preço atual. Algumas pessoas falam que já atingiu o fundo, que não vai muito mais longe do que já está, mas alguns outros analistas falam que a próxima região de suporte fica ali entre 50 e 60 dólares. Isso, que nem eu falei, corresponderia a uma queda ainda mais robusta, uma queda ainda mais significativa em relação ao preço atual. E isso em um momento em que os ETFs de Solana continuam atraindo atenção e continuam registrando inflow. No dia de ontem, para vocês terem uma ideia, os ETFs de Solana tiveram um inflow de 23.523 SOL, o que em dólar americano é cerca de 2 milhões. A gente vê que em moeda fiduciária é um valor até pequeno, 2 milhões de dólares, aí no dia anterior foi um outro inflow de 2,2 milhões, aí antes foi de 1,5 milhão. A gente vê que são inflows em moeda fiduciária relativamente pequenos, mas que demonstram claramente que continua atraindo a atenção do mercado de forma positiva. Mesmo em um momento de correção, mesmo em um momento que os outros ETFs, em grande parte, estão vendo outflow, o ETF de Solana continua registrando inflow. E isso é justamente um fator positivo para a Solana, que ajuda a pensar realmente numa recuperação no curto, médio prazo. E, sendo bem sincero com vocês, não fazendo nenhum tipo de recomendação financeira, a Solana é um criptoativo que particularmente me chama a atenção, que eu particularmente gosto bastante, por justamente ter essa questão de infraestrutura. Solana e Ether, para mim, são infraestrutura e a gente tem visto cada vez mais empresas, cada vez mais soluções utilizando essas infraestruturas, o que é algo positivo. Mas ainda falando sobre os ETFs, já que a gente já entrou nesse assunto, o dia de ontem registrou saída no ETF de Bitcoin Spot e no ETF de Ether Spot, que são, sem sombra de dúvidas, os dois tipos de ETFs de criptomoedas que têm o maior volume nos Estados Unidos. Os ETFs de Bitcoin Spot, para vocês terem uma ideia, tiveram um inflow, somado de cerca de 1.980 BTC, o que em dólar americano dá aproximadamente 133 milhões de dólares. Segundo dia consecutivo de outflow no ETF de Bitcoin Spot. E no ETF de Ether Spot a gente teve um outflow que praticamente zerou o que a gente teve de entrada, o que a gente teve de inflow antes de ontem. Antes de ontem a gente tinha tido um inflow, uma entrada de 24.332 ETH. No dia de ontem a gente teve uma saída de cerca de 21 mil ETH, o que em dólar americano dá 41 milhões. Então a gente vê que o mercado cripto ainda está tendo bastante volatilidade mesmo. Assim, a gente está tendo um dia com forte entrada, outro dia com forte saída, o que é normal nesse momento em que as pessoas estão buscando liquidez, estão buscando fazer operações mais curtas, justamente porque o cenário macro está mudando muito rápido. A tensão do Oriente Médio, que nem eu acabei de falar, envolvendo Estados Unidos e Irã,
No início dessa semana, a gente teve o início das conversas de negociação, né, das negociações, das conversas de paz. Começou a se falar que eles estavam chegando a pequenos acordos. Então, com isso, o mercado começou a acreditar que a gente não veria um aumento, né, uma escalada dessas tensões. Agora, no dia de ontem, a gente teve o deslocamento de mais jatos militares americanos para a região. Então, a gente viu a tensão voltando a subir. Então, a gente está tendo movimentações muito rápidas. Então, os investidores estão buscando fazer operações mais curtas. Isso, é claro, que não muda o fundamento de longo prazo, mas, que nem a gente sempre debate aqui no Giro Bitcoin, cria cada vez mais ruído no curto prazo. Dando prosseguimento ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre os Estados Unidos, um senador americano falou que espera que o Clarity Act, que é aquele projeto de lei que verte sobre uma regulamentação boa, positiva para o setor cripto nos Estados Unidos, espera que passe o Clarity Act, seja aprovado até o mês de abril. Inclusive, no dia de ontem, a gente viu que na Polymarket, aquele prediction market, né, que inclusive a gente vê que ele é mais assertivo, inclusive, do que diversos outros fatores, do que diversos outros índices em declarações. Inclusive, o próprio Fed declarou isso ontem. O próprio Fed falou que o Polymarket, na verdade, ele não falou do Polymarket, ele falou daquela outra, que é americana, que inclusive é uma brasileira, uma das fundadoras. Ele falou que eles têm ferramentas ali melhores do que o próprio Fed tem, porque eles conseguem pegar o sentimento do mercado e o mercado reage muito rápido. Mas, de qualquer forma, ontem na Polymarket a gente viu a chance de aprovação do Clarity Act ainda em 2026 disparando para 90%, depois retrocedendo um pouco para 70%. Então, provavelmente a gente vai ver, sim, grandes avanços ao longo desse ano. A previsão era que isso fosse em dezembro do ano passado, acabou sendo postergado, foi jogado para janeiro desse ano. Aí a gente começou a ver um debate muito grande ali de alguns players do mercado, como por exemplo a própria Coinbase, na figura do CEO, do Brian Armstrong, falando que entre ter aquele projeto de lei aprovado e não ter nada, era melhor não ter nada, porque ele acabava atrapalhando a indústria cripto. A gente viu o debate crescendo, mas agora a gente está aí rumando para um caminho positivo, para uma melhor solução, uma solução ganha-ganha, né? Que nem ele mesmo falou, uma win-win. Então, vamos acompanhar, mas de qualquer maneira, a gente ali vai ter ainda bastante debate, bastante conversa sobre o Clarity Act ainda em 2026. E eu, que nem ele, eu acredito, eu torço, na verdade, vamos mudar a frase, eu torço para que a gente tenha isso aprovado o mais rápido possível. Uma regulação sendo aprovada nos Estados Unidos, uma regulação favorável para a indústria cripto sendo aprovada nos Estados Unidos, vai, sem sombra de dúvida, ajudar muito o mercado cripto mundial. E durante um bear market, durante um ciclo de baixa, a gente precisa de notícias positivas para ajudar a construir um caminho de recuperação. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, um tema polêmico. O próprio CEO da Coinbase, que eu acabei de falar dele, o Brian Armstrong, ele falou sobre a questão da computação quântica. Muito tem sido falado que a computação quântica é um dos problemas que estão causando, inclusive, essa queda no preço do Bitcoin. Eu, particularmente, não acredito nessa tese. Eu acho que é um problema, sim. Eu acho que é algo que merece, sim, uma atenção. Tanto é que a própria Coinbase montou um comitê sobre isso, montou uma board ali para estudar os problemas que a computação quântica pode gerar. Mas eu não acho que isso está nesse instante causando uma queda de preço. A gente está vendo, que nem eu falei, muito debate sobre isso. A gente está vendo já o debate ali no campo do desenvolvimento, o que é algo extremamente positivo, porque afinal de contas a gente não pode desprivilegiar, a gente não pode ignorar essa, entre aspas, preocupação. Mas o Brian Armstrong, que não falei, ele minimizou o risco da computação quântica quebrar a criptografia da blockchain. Citou, inclusive, esse novo conselho consultivo da Coinbase para tratar do tema, e ele falou justamente que as soluções estão sendo achadas, que o mercado já tem buscado soluções, que a blockchain do Bitcoin ela pode se adaptar e que, sendo bem sincero com vocês, é a opinião do Paulo Aragão, se tivesse um crescimento da computação quântica muito rápido, de forma que as tecnologias não conseguissem acompanhar, a gente teria muitos outros problemas. Por exemplo, todas as armas nucleares do mundo são protegidas por alguma criptografia. Imagina que algum país tem um desenvolvimento quântico muito rápido. Países inimigos desse país estariam completamente suscetíveis a ataques hackers justamente nas armas nucleares, o que é um grande problema. Os setores bancários também estariam suscetíveis, então o que é um outro grande problema em escala global. Então a gente vê que se tivesse, por um acaso, algum momento em que tivesse
uma computação quântica disparando da noite para o dia, algum país tivesse da noite para o dia conseguido uma tecnologia inovadora que o Bitcoin ainda não tivesse preparado para isso, a gente teria muitos outros problemas também na sociedade. E, inclusive, sobre essa parte da computação quântica, só para fechar o episódio de hoje, a gente tem alguns debates curiosos começando a surgir sobre o tema também. O CEO da CryptoQuant, o Ki Yong-ju, ele fez um alerta falando que as carteiras mais antigas, os endereços públicos que são conhecidos mais antigos, poderiam ser justamente um primeiro alvo. E ele fez uma sugestão: travar, por exemplo, esses endereços de carteira que não fossem atualizados, como, por exemplo, os endereços do Satoshi Nakamoto. Ele quer travar os endereços de carteira conhecidos do Satoshi Nakamoto, que são endereços intocados, que não tem modificação e que seriam os primeiros endereços alvos, digamos assim, de uma computação quântica. Muitos desenvolvedores estão discutindo agora o BIP360, que é o que cria justamente endereços resistentes à computação quântica. Que nem eu falei, os desenvolvedores já estão trabalhando nisso, mas essa questão aí da carteira do Satoshi, por exemplo, é algo bem interessante a ser debatido. Afinal de contas, se o Satoshi morreu, que é uma das grandes possibilidades, sendo bem sincero com vocês, ele não faria a atualização dessa carteira. Se ele não faria a atualização dessa carteira, seria uma carteira vulnerável à computação quântica no futuro. Então, talvez um hard fork, uma atualização de rede para manter essa carteira intocada para sempre, para congelar essa carteira, seja uma possibilidade. Vamos acompanhar de perto o que vai acontecer, mas aí os debates começam a surgir e os debates, por mais polêmicos que sejam, são sempre importantes. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Se você chegou até agora aqui no episódio, considere se inscrever no canal, se estiver vendo a gente pelo YouTube, se estiver escutando a gente por algum stream de música, passa a seguir o podcast por aqui, deixa sua avaliação de 5 estrelinhas. Se a plataforma permitir, deixa um comentário também, que qualquer engajamento ajuda. O seu engajamento faz o algoritmo entender como conteúdo relevante e espalha para cada vez mais pessoas. Muito obrigado pelo seu apoio e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!